e a palavra desprendimento, amém? E eu acredito que Deus vai nos ensinar algumas coisas acerca disso. 1 Timóteo, capítulo de número 6, no versículo de número 10, você está lá comigo? Quem está lá fala, eu sou desprendido. Será que você é mesmo? E ele diz assim em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, algumas pessoas se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo e hoje andam em muitas dores. Pode fechar aí, daqui a pouco a gente vai para outros textos. Pastor, por que começar falando sobre esse texto nessa noite? Porque me chama muita atenção, querido, o que aqui em 1 Timóteo, Paulo, ele começa a descrever. Ele diz que por causa de motivações e por causa de um amor errado, homens cheios de fé se desviaram. Percebe que ele não está falando sobre homens do mundo. Ele está dizendo aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e em busca disso, muitos se desviaram. Só pode se desviar de algo ou alguém que estava no caminho. Ele está falando aqui, querido, que existe um tipo de pessoa que ela pode começar bem, mas no meio do caminho ela pode se perder através da fascinação por coisas desse mundo. Se você lembrar a passagem do livro de Mateus, Jesus diz que certa vez um homem saiu a semear, e quando ele vai lançando a semente, Jesus dentro dessa parábola, ele fala sobre sementes que caem em solos diferentes. E uma semente, ele diz que ela cai num solo, ela começa a crescer, ela começa a produzir, mas os espinhos a sufocam. E na explicação dessa parábola, Jesus diz que esses espinhos são as riquezas e as fascinações desse mundo. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido dias onde as pessoas têm se perdido dentro dos seus propósitos. Pessoas, elas começam a fazer algo e elas esquecem do porquê estão fazendo. Infelizmente, nós temos vivido dias onde as pessoas não escolhem a faculdade que as faz feliz, elas escolhem a faculdade que traz dinheiro. Elas não escolhem um lugar para trabalhar por causa do ambiente de trabalho, elas escolhem aquele lugar que vai trazer mais dinheiro. E aqui Paulo está dizendo para esse jovem Timóteo, ele diz, existe algo que não é mal em si, mas quando as pessoas pegam esse algo e colocam em uma escala de prioridade que não deve ocupar, esse algo que é bom se transforma em mal. Aqui a Bíblia não está dizendo, querido, que o dinheiro é do demônio. A Bíblia não está dizendo que finanças não devem ser estudadas pelo povo de Deus. Muito pelo contrário. Dinheiro é a forma que Deus decidiu trazer a visão para essa terra. Deus usa da riqueza para construir sonhos. Deus usa da riqueza para trazer projetos sociais. Deus usa da riqueza para construir igrejas onde nós vamos aprender da palavra. Mas quando o homem começa a fazer do meio o seu fim, isso começa a trazer dano. Pastor, por que isso é tão importante? Porque, querido, eu acredito que Deus tem muitos planos para fazer nessa terra. E aquilo que viabiliza o plano de Deus se chama recursos, se chama finanças. Em Gênesis, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Ele diz, vocês vão trabalhar, vocês vão lavrar, vocês vão semear. E Deus dá uma ordem para ele. Deus diz, vai, multiplica, vai, enche a terra. Vai e cuida tudo, governa tudo, ou seja, Deus coloca um homem e uma mulher, e dentro deles Deus coloca a capacidade de multiplicar. Querido, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não nos criou para pouco, mas Ele nos criou para muito. Existe um poder em você de multiplicar tudo aquilo que chega na sua mão. Deuteronômio 28 diz que fazia parte da bênção, onde colocamos os nossos pés, a bênção chegar. Em Deuteronômio 28 ele diz que o nosso celeiro iria crescer, que os animais iriam produzir muito, que as nossas vinhas iam multiplicar. Pastor, o que é que você está dizendo nessa noite? Querido, Deus tem um plano para esse mundo, e o plano de Deus vai ser realizado e viabilizado por aquilo que vai acontecer nas nossas vidas.
Aleluia. Deus quer construir grandes prédios, mas não são anjos que vão pagar. Deus quer construir e comprar grandes coisas, mas não são anjos que vão construir. Pastor, quem é que vai construir? Sou eu que vou construir. É você que vai construir. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes, irmãos, nós começamos com uma motivação nobre no nosso coração, mas quando o dinheiro começa a chegar, quando as coisas começam a dar certo, nós começamos a ter um anseio, algo incontrolável dentro de nós, e a gente já não se contenta em pegar um carro mais novo, a gente quer o melhor carro mais novo. A gente não se contenta mais de ter um celular que entra na internet, bate foto, tem o WhatsApp. A gente quer o celular que custa 10 mil reais. Aí a gente já não se contenta em ter um sapato bonito. A gente quer o sapato da marca tal que custa 20 mil reais. E a bolsa da Gucci, e aí é o tênis de tal marca. E sabe o que acontece, irmãos? A gente já não começa mais ter o dinheiro como um canal onde a bênção vai chegar. A gente começa a ter o dinheiro como centro, como alvo, como objetivo das nossas vidas. E Tiago está dizendo: aquele que ama o dinheiro se perde na sua fé. Pastor, por que é tão importante a gente deixar isso vivo no nosso coração? Porque, querido, multiplicação faz parte de uma vida cristã. E onde existe semeadura, necessariamente também vai existir colheita. É por isso que em Provérbios, capítulo de número 4, no verso de número 23, Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por que guardar o coração? Salomão diz que é importante guardar o coração, porque é do coração que saem os caminhos para a vida. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: do meu coração flui o caminho da minha vida. É o seu coração que determina, queridos, os caminhos que você vai andar. Aquilo que você deixa entrar dentro do seu coração vai construir o caminho para o seu futuro. Se você deixa ódio entrar dentro do seu coração, o seu coração vai projetar um caminho de ódio. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje presas na cadeia porque foram atrás de vingança? Quantos homens e mulheres hoje não conseguem viver feliz porque o coração está cheio de mágoa? Ou seja, aquilo que está dentro do seu coração determina a vida que você vai viver. Salomão disse: cuidado com o que você ama. Cuidado com aquilo que o seu coração tem estado cheio. Por quê? Porque é isso que determina o norte da sua vida. Se você abrir comigo em Mateus, capítulo de número 6, vai lá comigo. No verso de número 21, Jesus também fala um pouquinho sobre coração. Mateus 6, 21, ou Lucas 12, 34, fala a mesma coisa. E ele diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está aquilo que você valoriza, ali está o seu coração, logo está toda a sua vida. Olha que negócio interessante. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, teve gente que se desviou, porque começou a amar mais o dinheiro do que o propósito. Teve gente que começou a amar mais as coisas desse mundo, deixou-se levar, o seu coração se desviou. Por quê? Porque amou o dinheiro como fim e não como instrumento. Salomão disse: cuidado com o seu coração. Por quê? Porque o seu coração vai determinar o futuro da sua vida. Aí agora a gente tem Jesus dizendo que onde está o seu tesouro, necessariamente também está o seu coração. Pastor, por que nós estamos falando sobre tudo isso no início dessa pregação? Porque para vivermos a vida que Deus tem para nós, nós precisamos, querido, necessariamente entender e ter a revelação da profundidade, do desprendimento que Ele espera de nós. Uma pessoa que ama bens, uma pessoa que ama coisas, ela nunca vai se desprender ao ponto de usar essas coisas como sementes.
O que eu quero trazer, querido, a sua atenção nessa noite, é que tudo aquilo que Deus vai te dar e aquilo que Deus vai me dar, não tem um fim em nós, mas tudo aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, é como uma semente para produzir uma mudança nesse mundo. E quem ama o carro nunca vai estar pronto para dar o carro. Quem ama as suas roupas nunca vai estar pronta para dar as suas roupas. Quem ama as coisas desse mundo nunca vai estar pronto ou desprendido ou desapegado ao ponto de abrir mão dessas coisas. E sabe o que acontece, irmão? Só existe uma escolha que eu posso ter: ficar com as coisas desse mundo como o centro da minha vida, ou ficar com o plano de Deus como o centro da minha vida. E se eu tenho o plano de Deus como centro da minha vida, sabe o que acontece? Eu vou ter que me desprender. Certa vez, Jesus começou a chamar algumas pessoas para segui-lo, e estava ali diante de um momento onde entes queridos estavam morrendo. Os homens começaram a ir atrás de Jesus e disse: Jesus, espera um pouquinho aí, porque nós precisamos ir e sepultar os nossos familiares. Jesus virou para eles e disse assim: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus disse: não é lícito alguém que coloque a mão no arado deixar agora o arado. O que é que Jesus estava ensinando para aqueles homens, irmãos? Quando eu decidi seguir a Cristo, eu decidi morrer para mim mesmo. E eu decidi fazer na minha vida a melhor semente que eu posso dar para Deus. Mais do que o seu carro, mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua atenção, a sua melhor semente é a sua vida. Aleluia. E só está disposto a semear a própria vida aquele que não está preso às coisas desse mundo, aquele que não está fascinado com as riquezas, com os títulos, com a fama. E sabe o que acontece, irmão? É muito fácil se apaixonar por essas coisas. É muito fácil se apaixonar e ter o carro zero como objetivo da nossa vida. É muito fácil ter o desejo de ter uma casa maravilhosa como alvo da minha vida. Mas deixa eu dizer algo para você: a alegria de ter o melhor carro, a alegria de ter a melhor casa, nunca vai ser comparada com a alegria, querido, que a Bíblia diz, de viver uma vida desprendida de coisas. O que vale mais para você? Qual bem que você possui de maior valor? Talvez você pode dizer: ah, pastor, o bem que eu tenho mais caro é meu relógio, o bem que eu tenho mais caro é minha correntinha de ouro, o bem que eu tenho mais caro é a minha casa. Sabe qual é o bem mais caro que você tem? A sua vida. Sabe, irmão, e nessa noite eu quero te encorajar a dar não apenas coisas, mas dar a sua vida, porque quem está desprendido ao ponto de dar a vida, também está desprendido ao ponto de dar coisas. Jesus, quando ele estava ensinando acerca de algumas coisas, vai lá comigo para João, capítulo de número 12, no verso número 24. Mais do que qualquer pessoa, Jesus sabia o significado de uma boa semente. Jesus, mais do que ninguém, sabia o que era dar. Jesus sabia como fazer de uma semente uma grande colheita. E em João 12, 24, a Bíblia diz assim, você está lá comigo? João 12, 24, ele diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, esse dá muito fruto. Pega comigo aqui o mistério, né? Como o povo gosta de dizer. Jesus está dizendo assim: ainda que uma semente tenha a capacidade de produzir algo, enquanto ela não encontra a terra e morre, ela nunca vai produzir todo o potencial que ela tinha em si mesma. Eu posso ter, querido, um celeiro com as melhores sementes,
Mas enquanto essas sementes estão no celeiro, elas são apenas sementes. Enquanto alguém não pegar essa semente que está no celeiro e lançar na terra, para que ela possa se transformar em uma árvore e se transformar em frutos que darão novas sementes, elas continuarão a ser apenas sementes. Leandro, o que você está querendo dizer para mim? Sabe, querido, o potencial da nossa vida nunca vai se manifestar de uma forma completa, enquanto nós não nos entregarmos para o chamado de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós nunca vai acontecer, enquanto nós não nos desprendemos de nós mesmos. Tudo aquilo que Deus quer fazer através de você nunca vai acontecer, enquanto nós, querido, não morremos para nós mesmos e entendemos que existe um propósito maior. O propósito da vida de pessoas tem sido o quê? Trabalhar para construir, trabalhar para construir, trabalhar para construir. Aí que acontece o quê? Morre. E isso fica para quê? Para o filho, isso fica para as outras pessoas. O que valeu a vida dessa pessoa? Sabe, querido, Deus não nos chamou para construir casas, porque melhor do que a gente, Ele sabe fazer. João diz que existe uma cidade toda construída e arquitetada por Deus. Ele sabe construir. Se o fim de Deus, o fim da nossa vida fosse construir coisas, Ele mesmo fazia. Mas sabe qual é o fim que Ele tem na nossa vida? Transformar pessoas, transformar lugares, anunciar o ano aceitável do Senhor, comunicar verdades, comunicar alegria, comunicar vida. E Deus tem essa expectativa acerca das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos nos lançar, nós precisamos nos desprender, nós precisamos fechar os nossos olhos para o prazer muitas vezes da carne e entender, querido, que renúncia faz parte de uma vida sobrenatural. Jesus não estava falando de coisas, Ele estava dizendo dele. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, irmão, quando Ele está falando sobre trigo, Ele estava falando sobre Ele. Ele estava falando sobre a essência do pão, sobre a essência da vida. Jesus estava dizendo: enquanto eu não morrer, os frutos não podem chegar. Enquanto eu não me doar por inteiro, enquanto eu não completar o chamado e a obra de Deus para a minha vida, tem coisas que não vão acontecer. Existem duas escolhas que nós podemos ter na nossa vida. Nós podemos simplesmente ir para o céu, ou nós podemos, querido, ir bem para o céu. Nós podemos simplesmente ir para o céu, e como, querido, muitas pessoas vão fazer, deixar muitas coisas em abertos. Ou nós podemos, querido, simplesmente fazer como Paulo, viver um estilo de vida onde nós vamos olhar para trás no dia da nossa morte, e vamos dizer: combati um bom combate. Não é apenas sobre combater, não é sobre viver, mas é sobre viver uma vida boa. Aleluia, aleluia. Um bom combate. Completei. O que é algo completo? É algo que foi feito, algo que não ficou aberto, algo que foi concluído. Ele diz: eu combati um bom combate, vivi uma boa vida, eu completei a minha carreira, guardando a minha fé. O que é que nós estamos falando nessa noite? Sobre uma pregação de maturidade, irmão. Deus está nos chamando para andar como um tempo, como pessoas maduras. Crianças correm apenas atrás de coisas da sua carne. Mas, querido, adultos, homens e mulheres maduros, não são levados de um lado a outro como crianças. Homens e mulheres maduros sabem para que estão aqui. Renunciam à sua carne, renunciam aos seus desejos, renunciam tudo aquilo que sabe que não agrega. Aleluia. É como eu já contei para você, a gente mesmo está lá em casa e está uma bagunça a minha casa, porque a gente guardava várias coisas e eu percebi que a gente tinha muita coisa que a gente não precisava e tinha outras coisas que a gente precisava e nem sabia que existia. Não é porque um quarto lá que era o meu, que eu tinha escritório, tinha as coisas da Kelly, agora virou o quarto da Nenê. E aí, irmão, está tudo bagunçado, tudo colocado, porque não sei o que joga fora, o que não joga. E sabe o que foi interessante? Quando a gente começou a olhar algumas coisas, nós encontramos coisas que nós ganhamos no casamento e nós não usamos. A gente estava e tinha uma sanduicheira novinha guardada no guarda-roupa.
Sabe, querido, às vezes a nossa vida está assim. Nós não estamos usando as melhores coisas, porque nós estamos deixando o potencial que Deus tem colocado em nós guardado. Sabe, irmão, Deus quer que você não apenas faça um bom sanduíche como uma sanduicheira, mas Deus quer que você seja Jesus para as pessoas, comunicando paz, comunicando alegria, realizando sonhos. Nessa noite, Deus está te chamando, Deus está me chamando para viver a plenitude dos planos dEle para nós. Mas para isso nós precisamos nos desprender, para isso nós precisamos decidir nos dar a Ele sem reservas. Quando nós estamos lá em Atos, olha lá comigo, me chama a atenção uma confissão de Pedro, Atos capítulo de número 3, quando ele está diante ali do paralítico. Atos capítulo 3, no verso de número 6. Aleluia. A sua vida é uma boa semente, querido. E você tem que aprender a usar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida para afetar positivamente a vida de alguém. Se Deus te deu conhecimento, esse conhecimento é uma semente que tem que ser lançada. Se Deus tem te dado dinheiro, esse dinheiro não tem um fim em você, para você dizer que você tem uma vida boa, uma vida abastada. Esse dinheiro, querido, é um instrumento para mudar a vida de pessoas. E em Atos 3,6 ele diz assim: e disse Pedro, não tenho prata e nem tenho ouro, mas tudo o que eu tenho, isso eu te dou. Vou ler de novo para você. Não tenho prata nem ouro, mas tudo o que tenho, isso eu te dou. Pergunto para você, se nesse caso aqui Pedro tivesse dinheiro, você acredita que ele teria dado para esse homem, sim ou não? Você acredita que Pedro, querido, se ele tivesse em uma situação, uma vida abastada, e ali aquele homem tivesse carecendo e perecendo de uma enfermidade, você acredita que Pedro seria uma pessoa que levaria ele para fazer os exames? Será que Pedro, querido, pagaria todo o tratamento necessário para que esse homem seja curado, sim ou não? Eu acredito que sim, porque essa confissão é uma confissão que demonstra um desprendimento. Pedro, ele fala assim, ó, eu não tenho prata nem ouro, ou seja, eu não tenho coisas naturais que você está me pedindo, mas ele diz, tudo o que tenho. Sabe, querido, eu começo a entender que isso pode ser um lema da nossa vida. Não importa aquilo que eu tenha, desde que eu tenha um desprendimento ao ponto de dar. Eu acredito que a multiplicação de coisas, ela chega na vida de uma pessoa que começa a entender que o fim não é a vida dela, mas a nossa vida é apenas um caminho ou um instrumento para produzir algo na vida de pessoas. Atos capítulo de número 20, no verso de número 35, diz que maior é a alegria de dar do que a alegria de receber. É tão interessante, querido, quando nós olhamos poucos chamados nos dias de hoje se destacando. Por que poucas pessoas se destacam? Por que poucos líderes são referência? Por que poucas pessoas entram na igreja e têm a sua vida mudada da água para o vinho? Porque a maioria das pessoas, elas não vêm na igreja para dar, elas vêm na igreja para receber. O princípio de uma grande colheita não é a expectativa no receber, mas é a disposição no dar. Antes de ter uma expectativa em receber, eu preciso ter a expectativa naquilo que eu vou dar. Aí você pode dizer, pastor, mas no dia que eu tiver, eu vou dar. Querido, você nunca vai ter, porque só tem quem dá. Como Paulo mesmo cita na carta aos Coríntios, uma igreja em sua situação miserável, de grandíssima extrema pobreza, eles fizeram abundar toda a generosidade. Sempre existe em nós algo que pode ser lançado como uma semente, porque a sua melhor semente se chama vida. Pedro estava dizendo, o que eu tenho eu te dou. Sabe, irmão, às vezes as pessoas vão precisar de nós, de uma oração para cura. Mas às vezes elas vão precisar do nosso dinheiro para comida.
outrora elas vão precisar do nosso tempo e da nossa atenção e dos nossos bens. Sabe, irmão, eu e você precisamos entender que o verdadeiro prazer na vida está em seguir os princípios e ensinamentos de Jesus. Jesus, se Ele quisesse, Ele só comeria nas melhores casas, Ele só ficaria nos melhores lugares, andaria nos melhores barcos, mas sabe o que Ele fez? Ele cuidava do povo. Ele renunciava a horas de sono para mudar a vida de pessoas. Jesus decidiu terminar a sua vida, irmão, na cruz, onde uma multidão olhava, onde uma multidão acusava, onde uma multidão perseguia. Sabe o que é viver o Evangelho? É viver menos para nós e mais para Deus. Sabe o que é o Evangelho genuíno? É começar a cuidar menos daquilo que sacia o nosso ventre e mais daquilo que dá prazer ao coração de Deus. Deus está nos chamando como crentes para viver como o trigo, como a semente que é lançada na terra, morre para si mesmo e começa a produzir resultados. Aí você está falando assim: Leandro, eu estou entendendo o que você está dizendo. Você está dizendo que eu tenho que viver uma vida triste e feliz, infeliz. Você está dizendo que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos. Você está dizendo que eu tenho que vender tudo que eu tenho e trazer para o ha-ha-ha. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar disposto a fazer tudo isso. Você precisa estar disposto, querida, se preciso, sair com a roupa no corpo para seguir uma visão. Nós precisamos estar desprendidos, querido, ao seguir uma direção de Deus. Se Deus falar assim, ó, vende tudo e vai, nós vamos vender e tudo, nós vamos. Se Deus falar para você, ei, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, apenas avance, nós vamos avançar. E sabe o que vai acontecer? Aqui, o poder da semente, que se chama vida, que foi lançada, ela vai começar a produzir frutos, vai mudar casamentos, vai mudar sonhos, vai mudar vidas, e aí você vai encontrar a verdadeira alegria. Sabe onde está a verdadeira alegria? Não está em coisas, mas está no propósito. Aleluia, 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 aleluia. Milionários tiram a vida. Homens e mulheres que construíram a fama dentro da música morrem de overdose de drogas. Eu entendo que fama não traz alegria, eu entendo que dinheiro não traz alegria. Políticos aí, ó, cheios de dinheiro, mas comendo pão com manteiga, café e leite na prisão. Ei, querido, nada nesse mundo pode nos tornar completos quando tudo aquilo que nos completa está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. É lícito viver uma vida conquistando coisas? É claro que é lícito, mas é pegar o caminho de simplesmente ir para o céu. Eu não quero só ir para o céu. Eu quero viver uma vida, querido, onde Deus vai olhar para mim e vai dizer, servo bom e fiel. Oh, entra no gozo do seu Senhor. Quando estava de repente lá Estevão, e as pessoas apedrejando, e ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lucas, quando escreve Atos, diz que o céu se abriu, Jesus ficou de pé no trono ao lado de Deus, dizendo, vem para cá, Estevão. Oh, aleluia. Uma vida, querido, que faz com que Jesus se levante do trono para receber, é uma vida, querido, sem prisões, é uma vida sem anseios humanos, é uma vida totalmente desprendida. Mateus 19, 29, vai lá comigo. Jesus, ele continua falando sobre isso, sobre deixar, sobre desprender. Sabe, querido, a melhor semente que nós podemos dar é a semente que se chama vida. E quando nós damos a nossa vida, nós vamos dar o nosso dinheiro, a nossa atenção, os nossos sonhos, e nós não seremos mais tristes por causa disso, mas é aí que nós seremos realizados. Viver fora do propósito de Deus é viver sendo um peixe tentando ser um passarinho. Viver fora do propósito de Deus é tentar, querido, viver debaixo d'água sendo um gato. É coisa que não dá certo, é antagônico. Em Mateus 19, 29, ele diz assim, ó, se prepara aí, está pronto? E ele diz, e toda pessoa
que tiver deixado, posso trocar por semeado, posso trocar por aberto mão de casas, ou seja, está falando sobre bens, posses financeiras, irmãos e irmãs, vínculos afetivos, pai, mãe, mulher, filho, terra, normalmente fala sobre posses. Qualquer um que tiver deixado essas coisas, por amor do meu nome. Qual é a régua que eu meço se uma pessoa ama ou não a Deus? É a sua fala? Não. Porque tem muita gente que diz que ama, mas trai. Tem muito marido, tem muita esposa que o tempo todo fica lá, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas tem uma segunda família. Quantas pessoas vão lá para o patrão, para a patroa, e diz, não, eu amo trabalhar aqui, eu amo trabalhar assim, e na hora que o patrão e a patroa saem da sala, esse emprego é um inferno, esse patrão é o próprio demônio encarnado. Quantas pessoas, irmãos, têm uma boa fala? Quantos políticos, eu amo o Brasil, eu vou mudar o Brasil, mas é só vencer a eleição, rouba até dinheiro da merenda. Você lembra aqui em Bauru, como aconteceu? Um viaduto que veio milhões e ficou aí quase 20 anos para construir em Bauru. Como é que eu meço o amor de uma pessoa para com Deus? É por aquilo que ela fala? Não. Porque certa vez o próprio Jesus disse, esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como eu sei que uma pessoa ama o Senhor? Pelo nível de desprendimento que ela tem para com as coisas naturais. De repente chega Eliseu e fala assim, ei, pega a farinha, faz um bolo, traz primeiro para mim, e depois para você e para o seu filho. Aquela mulher faz o bolo, e ela dá primeiro para o profeta, ela dá primeiro para Deus, e quando ela acha que vai faltar, o fato de ter priorizado o Senhor, começa a abrir a porta do sobrenatural sobre a vida dela. Jesus continua dizendo, cada uma dessas pessoas receberá 100 vezes o tanto que abdicou, e ainda mais herdará a vida eterna. Como viver uma vida próspera nessa terra? Não buscando prosperidade. Como viver uma vida com posses nessa terra? Não buscando as posses. Como viver uma vida comendo, bebendo e vestindo do melhor, decidindo não ter essas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é um bom Pai, e quando Ele olha para mim e para você, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, Ele não resiste em te abençoar, irmão, e Ele te abençoa. Você tem um Pai que quer cuidar de você, você tem um Pai que quer te dar a melhor porção. Aleluia. Mas porque a melhor porção às vezes não tem chego? Porque nós temos comido, não aquilo que Deus tem nos dado, mas aquilo que a gente tem podido pagar. O que é que está na sua mesa? Aquilo que você coloca ou aquilo que Deus coloca? O que é que a sua família tem vivido? O que é que o seu ministério tem vivido? Talvez, irmãos, a nossa vida nem seja ruim, até seja boa, mas ela não é a vida que Deus planejou para a gente. Muitas vezes ela deve estar quilômetros de distância daquilo que Deus queria estar fazendo. Sabe por quê? Porque nós temos nos dado com medida, com limitação. Nós temos ainda uma balança onde nós pesamos o que eu quero e o que Deus quer, e a gente coloca um para você, Deus, e um para mim, um para você, Deus, e 2 para mim. Sabe, querido, nessa balança você só deve colocar as suas sementes de um lado só. Nessa balança não existe eu. Paulo entendeu isso, irmão, e como isso tem ficado cada vez mais claro para mim. Como o homem pode cantar dentro da prisão? Apenas se tiver um sentimento do coração dele, de tô nem aí. Eu estou estudando para dar aula de submissão à autoridade. É tão interessante que todas as vezes que a gente vê as pessoas sendo presas, eles fazem orações dizendo assim: Pai, me dá força para a próxima cadeia, para a próxima perseguição, para a próxima prisão.
Eles não pedem, querido, para tirar as cadeias, eles pedem força para enfrentar. Talvez, irmãos, nós precisamos orar menos por livramento e mais por ousadia. Talvez, irmão, a expectativa do nosso coração não seja que os problemas saiam, mas que a gente passe por eles de uma forma mais rápida, deixando um rastro de mudança, um rastro de milagre, um rastro da glória de Deus se manifestando na nossa vida. Deixar para ganhar, dar para ter. Esses são os princípios da semeadura. Sabe, querido, e quando Deus encontra na gente um coração assim, as coisas vão acontecer. Aleluia. Vá comigo para Tiago, capítulo de número 4, no verso de número 1. Essa pregação está te chamando, está me chamando para a maturidade, irmão. Sabe quantas coisas nós temos que nós não precisamos? Tem um casal que eu tenho assistido alguns vídeos na hora do almoço. Com a Kelly, a gente gosta de assistir vídeos sobre viagens, para conhecer alguns lugares que um dia ainda nós vamos, né? E a gente tem visto pessoas fazendo viagens ao longo do mundo. E tem um casal que a gente assiste bastante vídeo, né? Que é o Rômulo e a Mirella do canal Travel and Share, né? Travel and Share lá. E eles vivem uma vida dentro de como se fosse uma caminhonete adaptada, uma casinha. Sabe, eles têm lá 7 camisetas, 2 calças jeans, um sapato de salto, uma rasteirinha, um tênis. Sabe, querido, e eles mostrando as coisas e como eles vivem felizes. Eu fico parando para pensar às vezes, não é, será que eu preciso de tudo que eu tenho? Será que nós precisamos de fato colocar o nosso dinheiro em tantas coisas que nós temos colocado? Ou será que aquilo que Deus já tem colocado na minha mão, eu poderia estar fazendo mais? Sabe, eu já contei para você e eu vou continuar contando. Tem um filme que você tem que assistir, querido, que é a Lista de Schindler. Um filme preto e branco ainda, e aquele filme me marcou, porque no fim do filme, Schindler, ele olha para o relógio do pulso, e ele começa a ficar doido, ele começa a falar assim, nossa, por que eu estou com esse relógio ainda? Esse relógio aqui poderia comprar a vida de mais 10 judeus. Ele gastou toda a fortuna dele, ele era um homem milionário, ele montou uma indústria de balas, e ele trazia os judeus, ele pagava para os judeus saírem do lugar onde ali Hitler, os nazistas matavam, para proteger os judeus. E a ordem que ele dava para os judeus é que todas as balas que fossem produzidas, nenhuma bala funcionasse. Sabe, querido, ele queima toda a sua fortuna para salvar vidas. Sabe, irmão, você está disposto a queimar toda a sua fortuna para salvar vidas? Você está disposto, querido, a queimar, a usar, a investir todo o seu tempo para transformar pessoas? Sabe, querido, eu não sei qual é o legado que você está construindo, mas nessa noite nós estamos vendo o legado que Deus quer que você construa. Nós podemos seguir um estilo de vida muito parecido com aquele estilo de vida que o homem vive, mas nós podemos viver um outro estilo de vida, aquele parecido com o que Jesus viveu. E nesse texto, em Tiago capítulo 4, no verso de número 1, Tiago traz características muito claras acerca disso. E ele diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas no meio de vocês? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos desejos e deleites. Os vossos membros guerreiam por isso. Cobiçais e por isso nada tens. Vocês são invejosos, gananciosos, e por isso não podem alcançar nada. Combateis e guerreais e nada têm, porque pedis da forma errada. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, visando apenas o próprio ventre. Que texto claro. Tiago fala, por que as pessoas guerreiam? Por poder. Por que desde sempre, irmão, Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, vikings e todo mundo aí ao longo da história, poder,
terra, domínio. Porque guerra, domínio, status, ser a nação dominante. Porque as pessoas estão vivendo uma vida ruim? Porque o coração está no caminho errado. O que ele está nos ensinando aqui? Existe uma forma de pedir e não receber. E existe uma forma de pedir e receber. Quando você não pede, tendo você como fim, mas tendo você como meio. Sabe, irmão, como isso tem mudado a minha perspectiva acerca de algumas coisas. Porque eu quero ter algo para produzir um fim em mim, uma alegria em mim, ou esse algo vai trazer uma alegria para mim, mas também para o outro. Sabe, irmão, que nessa noite nós possamos sair daqui em nada tendo a nossa vida por preciosa. Que nessa noite, querido, você possa sair daqui decidido a colocar o plano e o propósito de Deus sobre todas as demais coisas na sua vida. Que nessa noite nós saiamos daqui, querido, com a nossa mente aberta, o nosso coração e mãos desprendida, ao ponto de abdicar de coisas. Nós temos o pastor Edilson de Petrolina, um médico formado, já exercendo a profissão, abriu mão de ser médico para se tornar um pastor em tempo integral. Sabe, querido, essas coisas mexem comigo às vezes. E eu fico pensando, quanto ganha um médico? De 20 a 30 mil por mês? Já imaginou? Uma pessoa abrir mão de um salário de 30 mil para pastorear? E eu sei, querido, porque conversando com ele, com os tesoureiros da igreja, ele não recebe nem perto disso. Muito mais, muito menos. Sabe, querido, eu fico pensando sobre Paulo, fico pensando sobre Edilson, fico pensando sobre Jesus. Sabe, eu começo a olhar para os meus planos e ver, esses planos são planos que realizam o Leandro, ou esses planos são planos que realizam a Deus? Sabe, querido, eu acredito que Deus está nos chamando para um tempo diferente. Eu acredito, e como você já ouviu eu falando isso em outras ministrações, eu acredito que está chegando um tempo, e Deus está nos chamando em um tempo, para dormir menos e fazer mais. Eu acredito que Deus está nos chamando, querido, talvez para alinhar sonhos que nós fizemos, planos de vida, para que nós possamos produzir uma transformação maior na vida de outros. É lícito desejar coisas? É lícito, assim como também é lícito abrir mão de coisas. Nós estamos estudando sobre sementes, e infelizmente, nós temos vivido dias onde pessoas só abrem mão daquilo que sobra, esperando ter mais. Entenda algo, querido, semear não é dar migalhas para Deus, esperando ter mais no final do que no dia em que você lançou a semente. Semear é entregar e dar o seu tudo para Deus, com um coração totalmente dado e desprendido, entendendo que você está fazendo a melhor escolha. É lícito ter uma expectativa no receber? É claro que é lícito, mas num coração de um homem e de uma mulher que decidiram não ter nada, inclusive a sua vida como preciosa, nós não gastamos tempo tendo expectativa naquilo que nós vamos ter, mas nós dedicamos o nosso tempo tendo expectativa naquilo que nós vamos dar. Uma pessoa desprendida, ela é conhecida através da gestão do seu tempo. Uma pessoa desprendida, ela é conhecida através, querido, do que ela tem colocado e onde ela tem colocado o seu dinheiro. Ah, pastor, você não tem noção, eu tenho tantas contas para pagar, que chega no fim do mês, eu não tenho dinheiro para nada. E essas contas que você pagou, fazem menção a quem? Será que só a você? Sabe, irmão, nessa noite Deus está nos chamando para
alinhar a nossa sementeira, porque sementes já existem, talvez elas só não estejam sendo usadas da forma certa. Onde você tem colocado o seu tempo? Onde você tem colocado o seu dinheiro? Onde você tem colocado o seu foco? É lícito sonhar coisas apenas para mim? Claro que é. Mas quando você escolhe esse caminho, necessariamente você abdica dos outros caminhos. Deus está nos chamando, querido, para ser como aquele que tem deixado casa, pais, mães, irmãos, irmãs, terras, vão receber 100 vezes mais. Você está pronto para receber 100 vezes mais? Então você precisa estar pronto para se doar ao ponto de não ter nada. Ô louco pastor, pesado, né? Maduro, cristão. Não, mas eu quero trabalhar, eu tenho o direito de pegar o primeiro lugar da fila. Até tem. Mas e o desejo de fazer do outro alguém maior do que a mim? E o desejo de ser o servo? Que essas verdades possam mexer com você, querido, nesses dias. Assim como tem mexido comigo. Ao ponto de alinhar sonhos, alinhar perspectivas, para que nós possamos viver o melhor do Senhor. A sua vida é a melhor semente que você pode dar para Deus. E não existe maior alegria do que saber que nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer como família, como ministros, como profissionais, como instrumentos poderosos de Deus nessa terra. Feche